percebe que eu já estava careca de te esperar? Pois é, você já vai saber por que eu estou sem boné, tá? Vou deixar você curioso, curiosa um pouquinho aí. Primeiro, a coisa mais importante, muito obrigado pelo seu play no nosso reencontro no Agora e Você Podcast, o único podcast do YouTube que só fala de você. E também é o único podcast que tem sempre 2 convidados especiais, né? O convidado e você que está aí do outro lado, que não pode faltar, tá bom? Importante, por favor, assim que você puder, dá o seu like, dá o seu joinha, tá legal? Curte aí, isso é tão importante, você não faz ideia, porque se você não faz isso, o nosso episódio vai ser entregue para muito menos pessoas e eu preciso dessa sua gentileza. Então você se inscreve, vai lá no inscrever-se, dá o seu joinha ou like, como você quiser, a sua curtida, comenta, participa muito, porque a cada 30 dias, como eu já tenho dito há algum tempo, né? Eu sorteio entre as pessoas que mais participam uma caneca dessa. Quem sabe você vai receber na sua casa. Eu quero ter esse prazer, tá bom? Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso daí, sobre a caneca. Por que você tá careca, Pardini? Fala, eu vou falar. Eu tô cumprindo aqui uma promessa, porque é o seguinte... eu gosto dos conceitos de energia e tem gente que fala 13 é número de partido, 13 é número do azar, 13 é número da morte. Não. No estudo mesmo científico, né? O 13 é um número de renovação. De renascimento, é sobretudo o número de mudança, tá? Agora, tudo tem seu lado positivo e o negativo, não tem? Você quer mudar a sua vida para uma coisa boa ou ruim? Você toma uma atitude porque é legal ou mal para você? Então é o seguinte, o 3 para mim tem um significado, eu estou me apoiando no significado positivo, porque eu fiz uma promessa, né? O podcast começou há quase 1 ano e meio, não tem 1 ano e meio ainda, mas eu prometi que no dia em que eu tivesse mais de 13 mil, ou chegasse aos 13 mil seguidores, eu gravaria sem boné, para eu não me esquecer de agradecer vocês, tá bom? Tem gente que põe um papelzinho na mão, escreve. Não, estou gravando sem boné para dizer muito, muito obrigado, beijo no coração pelo lado de dentro, graças a você, eu não só cheguei, mas a semana passei dos 13 mil, tá? São mais de 7 mil, são quase 7.500 seguidores nos episódios normais e mais de 5.500 no canal de cortes, que é o Cortes do Agora e Você Podcast. Então, esse é o motivo. O meu sem boné de hoje é um brinde a você até o final desse episódio. Muito obrigado. E vamos ao assunto de hoje. Você sabia que você é pura energia? É verdade, você é pura energia. Já falei isso aqui algumas vezes. E para se manter saudável, você tem que se prometer de energias nocivas. Ah, Pardini, como é que eu me protejo das pessoas do ambiente? É sobre isso que nós vamos falar hoje. Tá? É sobre isso que você vai aprender agora com ele, que é empresário, mas é também pesquisador independente desse assunto, que é fascinante e comprovado. Ele é fundador do Instituto Horus de Tratamento Quântico, é terapeuta quântico também, você vai entender por quê, é numerólogo, cabalista, secretário-geral da ABRAD, que é a Associação Brasileira de Radiestesia. E vamos ao assunto, porque só temos uma hora aqui. Bem-vindo, meu amigo Paulo Silva. Ô, Pardini, obrigado pela presença, por ter me convidado aí para participar. Eu fico muito feliz. Esse podcast ele faz um trabalho fantástico, ele traz muito conhecimento para as pessoas e o mais importante, né? Ele traz as pessoas para dentro do assunto também, né? Muito legal. Então, fico muito feliz aqui de estar podendo compartilhar com você um pouquinho do que a gente sabe. Muito obrigado. Eu tenho certeza que o seu pouco vai ser muito para nós, tá? Então vamos começar, galera. Estamos falando de energia, estamos falando de vida e vamos começar pela nossa energia, energia vital. E aí eu pergunto aqui pro Paulo, a energia vital tem a ver com radiestesia, Paulo? Olha, tudo tem a ver com a radiestesia ou vice-versa, ou a radiestesia tem a ver com tudo. Porque assim, nós somos feitos de energia. Sim. Todos nós somos, tudo que existe no universo é pura energia. Okay. A diferença entre o sólido, o líquido, o gasoso ou até o pensamento é a forma como essa energia é organizada. Então, veja por exemplo, a caneca. Ok. Isso aqui é energia concentrada. Sim. Então, ela está concentrada de uma forma que ela é sólida. Só que assim, se a gente pegar o conceito mais básico da energia, assim, de uma forma, vamos dizer, que até muitas pessoas desconhecem, a minha mão não está tocando na caneca. Por quê? Você tem campos de energia que repelem os átomos. Então, se você pegar isso aqui, isso é uma composição atômica que é sólida. A minha mão também é sólida.
nesse sentido, aparentemente. Sim. Só que é energia pura. E a energia, como ela permeia tudo, ela pode ser apurada pela radiestesia, que é um assunto que eu acho que depois, mais para frente, pode ser abordado de uma forma mais profunda. Só para quem tá nos assistindo ali entender um pouquinho melhor, né? O conceito, porque eu perguntei para você se tinha a ver com a radiestesia. Então, Sim. Como é que você definiria, assim, rapidamente, a radiestesia em si, para o pessoal entender? Perfeito. A radiestesia, pessoal, muita gente às vezes confunde com outro termo que é a radiônica, mas vamos direto na radiestesia. O que é? Existe um banco de dados universal, existe um processo, alguns chamam de registro acástico, consciente coletivo, ou seja, é o conhecimento que ele está permeado em algum lugar no universo, onde todos os seres têm acesso. A radiestesia, o que a gente faz? A gente usa um pêndulo normalmente. Peraí. Ó, deixa eu até pegar aqui eu trouxe aqui o meu. Opa! Ó, esse aqui é um pêndulo, é o chamado modelo egípcio. Egípcio. Então aqui, você tem o pêndulo. Ele funciona como se fosse a ponta ou a caneta de um eletroencefalograma. Tá. Então, por exemplo, o meu cérebro, através da glândula pineal, ela faz conexão com esse banco de dados universal. Essa energia, ela vem para o cérebro ele dá o comando para o meu sistema nervoso e muscular, e a partir daí, conforme aquilo que eu pergunto, eu vou acessar esse banco e vem a resposta. E aí o pêndulo ele vai para um lado, ou ele vai para o outro, ou conforme nem se movimenta. Ou nem se movimenta, ou vai conforme a convenção de cada tipo de radiestesista, e ele dá a resposta. Quer dizer, a radiestesia é a maneira que você tem de decodificar a energia, de estudar a energia, de entender como é que ela flui nos campos, praticamente. Sim, é uma forma só de pegar a informação. Tá bom. Então, já que a gente está falando de ondas eletromagnéticas, né? Eu queria que você desse um parecer para a pessoa ficar mais ciente ainda o que são as frequências, tá? E como é que elas funcionam praticamente. Perfeito. A frequência, bom, lembra que eu falei que tudo é energia? Sim. Todos os corpos, eles são compostos de energia. Tá. Só que assim, cada combinação de energia, ela tem uma forma diferente de vibrar. E como ela tem essa forma diferente de vibrar, o que acaba acontecendo? É como se fossem canais, como se fossem sintonias de rádio. Então você tem, por exemplo, um corpo que ele vibra numa velocidade maior. Significa que ele vai ter uma frequência mais alta. Se você tiver um que vibra de uma forma menor, com menos velocidades, você vai ter uma frequência mais baixa. Então, a frequência, na verdade, é o padrão de vibração de todos os corpos, sejam físicos ou não. Sim, para você tentar visualizar, vou dar um exemplo aqui básico. Você já viu aquelas imagens de ondas? Já viu? Que são parábolas? Já viu? Passa em filmes, ou agora não me ocorre o nome do aparelho eletrônico, as ondas, né? Então, assim, a frequência é determinada pelo intervalo aquilo chama comprimento de onda. O intervalo entre a crista de uma onda e a crista da outra. Então, assim, em 10 segundos, quantas ondas daquela passam? Entendeu? Se passam 100, é uma frequência. Se passar 1000 daquelas, quer dizer, aquela minhoquinha tem que correr muito mais rápido para passar 1000 ali naquele espaço. É outra frequência. Então, esse é o conceito da vibração que ele está falando, é assim que a energia caminha. Então, para a gente continuar aqui, essa diferença de frequências, ela atinge a gente, ou o ambiente no quê? Ela atinge o quê? Vamos perguntar melhor. Olha, a frequência ou padrão de frequência, ele pode definir se o ambiente é saudável ou não, se nós estamos saudáveis ou não, ou se um órgão do nosso corpo está saudável ou não. Então, vamos pegar, por exemplo, a doença. Toda doença tem uma frequência. Então, do mesmo modo que todo estado de saúde também tem uma frequência. Se você entra num ambiente que tem uma baixa vibração, uma frequência muito baixa, e às vezes pode ser uma frequência relacionada à raiva, uma frequência relacionada à doença propriamente dita, o que vai acontecer? Se a pessoa está naquele ambiente, ela vai adoecendo. Existe até um livro norte-americano que se chama Casas que Matam, que ele fala, bem nesse conceito, porque se você tiver determinados tipos de energia numa casa, a pessoa pode vir a ficar doente. E ele pode vir até, inclusive, a falecer. Inclusive, vale o contrário, né? Você está bem, está no alto astral, está com a energia elevada, entra no lugar baixo, você sente esse mal-estar. Parece que cai o sistema, né? Sim, mas é bem isso mesmo. Então, eu vou dar um exemplo básico.
Vamos imaginar que você está nervoso, está irritado, está agitado. Aí você entra dentro de uma catedral, por exemplo. Você vai entrar numa catedral, vai ter aquele silêncio, vai ter todo aquele clima muito sossegado, aquela bem assim. Canto gregoriano, aí órgão. Aquele toque de órgão. Então, Exato, o que vai acontecer? Você, aos poucos, você vai começando a entrar num processo de equilíbrio, porque aí você entrou num ambiente positivo, você está sendo muitas vezes bombardeado daquela frequência de tranquilidade e você começa também a ficar mais tranquilo. Então você pode ter desse jeito, ou, vamos imaginar, você tá calmo, tá tranquilo, você entra no meio de uma micareta, por exemplo, com toda aquela agitação, som alto, todo mundo pulando, o que vai acontecer? Você vai ficar agitado. Tá. Não quer dizer que você goste, ou não quer dizer que você não goste, mas vai te agitar, tá, vai alterar o seu estado. As frequências atuam em mente, corpo e espírito. Mente, corpo e espírito. Tá bom. Então vale o contrário também, a nossa frequência também pode modificar a frequência do ambiente? Pode. Mas qual que predomina? Essa é a questão. Eu estou contente, eu não tinha um ambiente pesado. Normalmente, imagina aquela briga, pensa na pororoca lá, tá. o mar brigando com o rio. O que acontece? Nesse caso, o ambiente seria o mar e, vamos supor, você seria o rio. Tá. Só que se você... Pensa que o ambiente é muito grande e está muito carregado, e você é um rio pequenininho que está desaguando ali. Vai chegar uma hora que e o rio, se o mar estiver sujo, a sujeira do mar vai começar a entrar no rio. Entendi. Então, normalmente, quando é uma única pessoa, ela não vai conseguir alterar de cara o ambiente. Quer dizer, o meio mais saturado predomina sobre o menos saturado. Exatamente. Muito bom. E agora que espero que você tenha entendido um pouco melhor do conceito de energia, atenção aí, vamos falar da sua vida, vamos falar da energia vital e você já vai entender isso aí. Paulo, o que é o orgone, a energia orgone, e de onde ela vem? Perfeito. A energia orgone, ela vem do trabalho de um pesquisador austro-húngaro, de nome Wilhelm Reich. Tá. O Dr. Reich, ele foi discípulo do Freud, isso lá no começo do século passado, e ele começou a trabalhar a questão da energia vital. Ele começou a entender que tinha alguma coisa a mais além do físico. E ele começou a fazer experimentos de laboratório, onde ele chegava num ponto em que ele encontrava com os elementos super reduzidos, né, isso através de microscópio, chegava em certas vesículas azuladas que ele percebeu que se tratava de energia. Ele conseguiu visualizar energia através de laboratório. E aí ele começou a fazer um trabalho com isso e ele deu o nome dessa energia de energia orgone. Então, a energia orgone, o que ela é? É uma denominação dada pelo Reich para energia vital. Então, conforme a cultura, conforme a linha de pensamento, ela tem um nome diferente. Pode ser Ki, Prana, Ti, vai aí conforme a cultura e conforme o tipo de conhecimento. Tá, mas qual que é a fonte dessa energia? Porque, por exemplo, vamos dizer, pelo que você falou, o Wilhelm, ele estudou essa energia que flui aqui do ambiente e como é que ela interfere em você. Então, de onde ela vem? Essa energia que a gente chama de orgone, ela está no nosso meio? É isso que eu te pergunto. Ela está em toda parte. Em toda parte. Em toda parte. E ela, assim, ela pode estar também até onde existe morte. Por quê? Ela existe nas duas versões. Existe a energia orgone positiva, que é a energia da vida e da saúde, e a energia orgone negativa, que é a energia da morte e da doença. Então, às vezes, o pessoal confunde, mas peraí, mas a gente tem que ter o negativo e positivo por conta... Não, são conceitos diferentes. No Yin e Yang, no Tao, você tem que ter o equilíbrio do negativo com o positivo, porque o entendimento desse negativo é um entendimento que muitas vezes aqui nas sociedades ocidentais é muito deturpado, porque o pessoal fala assim, tem que ser sempre tudo positivo, bonitinho, não sei, só que nem sempre o negativo, ele tem essa conotação de ser ruim, vamos colocar assim, ele faz parte de um processo de equilíbrio entre o negativo e o positivo. Na energia vital, na energia orgone, já não é bem assim. Na energia orgone, a energia vital negativa, ela se refere à morte, ao sistema de falta de saúde, nesse caso, né? De falência. Então, por conta disso, são critérios diferentes. Então, a energia, o orgone negativo, ele é necessário? Não, não é necessário. Ele é diferente porque ele não vai trazer equilíbrio com o positivo. O que ele vai trazer é somente desequilíbrio.
Então, por isso que tem que se fazer um trabalho no sentido de evitar essa energia orgone negativa. Tá. Agora eu te pergunto, e para que serve, assim, fundamentalmente, a energia orgone? Olha, ela é a energia da vida, é o nosso sustentáculo. Então, você pode dizer que, assim, para algumas culturas, ela seria o sopro da vida. Ela pode ser aquilo que faz com que os nossos corpos físicos se movimentem, porque isso aqui é um veículo. Sim. Vamos pensar assim, é uma máquina orgânica muito sofisticada. Só que tem que ter o combustível, a energia que faz esse corpo se movimentar. Tá. Então, a energia da vida, a energia vital, ela é exatamente isso que faz com que nós existamos, faz com que nós possamos nos movimentar, pensar. Então, essa que seria a função. E da onde ela vem? Ela é universal, ela está em toda parte. É que nem, fazendo uma analogia lá, o Guerra nas Estrelas, é como se fosse a força. É aquilo que tudo permeia, que faz parte de tudo e de todos. Tá bom. Agora eu te pergunto, por que o Wilhelm Reich, que você falou, ele tem uma parte que ele fala que essa energia orgone está intimamente ligada com a energia sexual? Na verdade, ela está ligada com a energia da criação. E a energia sexual, novamente, ela foi deturpada com o passar do tempo, porque hoje, assim, energia sexual, quando você fala disso, é sexualização, sexualidade, é num sentido deturpado. A energia sexual é a energia da criação. Tanto que o termo do orgone, energia orgone, ela vem daquele processo orgástico. Então existe um processo onde você tem, se eu não me engano, você tem a parte de expansão, retração, são 3 movimentos. Eu lembro da expansão e da retração, e se eu não me engano, acho que ele tem um momento que ela para também, ela cresce, para e depois volta. Que se você parar para pensar, é a energia do sexo. O sexo é baseado em movimento. Então, por conta disso, a energia orgone, muitas vezes, tem pessoas que associam isso com a energia sexual. Mas ela, na verdade, é muito mais do que isso. E a energia sexual é que estaria, vamos dizer assim, nesse... Subordinada à energia. A energia vital, que é esse universo aí, nosso interior, ou de tudo, na verdade. De tudo, isso. Tá bom. Agora, como é que essa energia passa para a gente do ambiente? Isso aí é um conceito que eu sei, mas faço questão que você explique para quem está nos assistindo, que é importante. Bom, vamos pensar o seguinte, imagina o corpo humano como uma cebola. Então, o corpo humano ele tem várias camadas. A camada mais, vamos dizer assim, a mais profunda nessa analogia seria o corpo físico. Tá. Então, tanto que dentro do nosso corpo físico tem esqueleto, tem os órgãos e tudo mais, e até a pele. Vamos supor, depois da pele, você tem os outros campos, que tem os campos de energia, tem o campo áurico, tem campo de ampliação espiritual, são vários campos diferentes. Só que o que acontece? Esses campos, eles são todos, como é que eu posso dizer? É como se fossem permeáveis, eles são porosos, vamos colocar assim. São interligados. São interligados. Um participa do outro. Né? Isso. Só que quando você está, por exemplo, tem aqui os seus campos e aqui tem o ambiente. Quando você está no ambiente, os campos, eles se tocam e eles se permeiam. Então, a energia que tem no ambiente, ela pode afetar o seu campo. Sabe aquele termo que o pessoal fala? É o corpo fechado? O cara tem corpo fechado, não acontece nada com ele. Muitas vezes é porque ele tem um campo tão protegido, tão blindado, que ele chega nos lugares e realmente nada do que tem de negativo atinge aquela pessoa. Entendi. Então, para você entender um pouquinho melhor o conceito aí, vou tentar. Se eu estiver errado, Paulo, por favor, me corrija. A interação dos campos é como... Imagina que você tem uma cor, tá? E não a sua massa, mas a sua campo energético tem uma cor e essa cor começa... Você vai enxergando ela degradê, sabe? Então você tem o azul marinho, o azul suave, o azul celeste, o azul claro. Quer dizer, veja, que são vários nuances do azul e estão interagindo entre si. É aquele mesclado, aquele degradê. Então é assim que funciona também a interação dos campos energéticos. Quer dizer, só para vocês visualizarem, né? Acho que é isso, né? Não, mas isso mesmo. Analiticamente ou analogicamente a gente... Né? Agora, como é que fala? Religião, é uma coisa um pouco delicada. Sim. Isso tem a ver com religião? Não. Na verdade, não. Porque o que acontece? A energia, ela existe. Tá. Independente de fé, independente do dogma, independente de qualquer coisa. A energia está lá.
No caso da religião, o que eu aprendi no decorrer da minha vida? Que quando você fala assim, mas tem um milagre, tem a fé, tem isso, tem aquilo. Tudo é força mental. Tá. Se você tiver uma fé ou uma crença muito forte em alguma coisa, a sua mente ela vai produzir os elementos para que as coisas aconteçam. Então, vamos imaginar assim, a pessoa ela está precisando muito de dinheiro. Ela precisa muito, ela está desesperada, ela tem um negócio para fazer e tudo mais, ela precisa muito. Aí o que ela vai fazer? Ela vai rezar, vai fazer promessa, vai ficar ajoelhada no milho, vai acender 35 velas diferentes, cada uma de uma cor. Então ela vai pegar e vai lá naquele desespero. O que acontece? De repente, pode ser que sim, pode ser que não. Vamos supor que acontece um milagre. Ela pega, estava devendo, ela tinha que pagar R$1.000, senão ia acontecer alguma coisa terrível. Aí na véspera ou no dia aparece esses R$1.000 para ela. Aí você fala assim, nossa, foi o santo X que fez isso, foi a entidade A que fez isso, foi não sei o quê. Então, muitas vezes aquilo é a mente da pessoa, ela se conectando com o universo e falando, universo, eu preciso daquele recurso, eu preciso muito que aquilo apareça. E de repente aquilo aparece. Tá. Então o conceito de fé, ele é muito relacionado com o mental das pessoas. Então se tem, e aí tem um outro detalhe também, tem um negócio que eu chamo, que é a egrégora. O que é a egrégora? Muitas pessoas que têm uma comunhão de pensamentos interligados. Então, por exemplo, vamos supor, o Santo Expedito, vou dar esse exemplo. Tem os devotos de Santo Expedito. Você tem milhões de pessoas que acreditam no Santo Expedito, que ele é o santo que vai fazer milagroso e tudo mais. Só que o que está acontecendo aí? Quando você pega esses milhões de pessoas, você cria uma massa mental. Depois, mais para frente, eu vou comentar sobre um caso de massa mental. Mas basicamente é isso. Então, quando você fala de religião, a religião é complicado até a gente falar. Não, eu sei, mas eu entendi. Mas eu acho que no fundo as duas coisas estão interligadas, porque tem que ter uma consciência suprema, universal, que comanda tudo, né? Isso, com certeza. Podemos chamar de Deus, podemos chamar de inteligência suprema, mas algo comanda. Eu queria pedir a produção, só para ilustrar rapidamente, a Letícia, coloca aquela imagem dos corpos que tem a energia, pedi para você separar e acabei não chamando. Só para ilustrar aquilo que você falou da energia corporal, está aqui, né? A parte dos chakras é muito utilizado, isso daí na medicina oriental, chinesa, também na japonesa, os meridianos ali, que é muito utilizado na acupuntura, tá certo? E tem mais uma imagem aí, né, Lê? Pode ir para a próxima imagem aí, por favor. Essa aí, e esse aí o que são? Esse é da foto Kirlian. Tá. O que acontece? A foto Kirlian, ela consegue registrar campos de energia do corpo. Então você vê, por exemplo, ali tem um tomate cozido e um tomate cru. Assim, tem os vegetais, tem a carne cozida e carne crua. Então se você pegar, ele consegue ver as variações que existem nos campos. Entendi. Então a foto Kirlian foi uma tecnologia fantástica. Inclusive teve uma pessoa que acho que deu entrevista aqui no podcast. Veio. Convido o pessoal para ver. Então, vamos seguir aqui. É o seguinte, agora eu queria saber assim, vamos falar desses objetos fantásticos que você faz, né? Os chamados orgonites. Sim. Então, qual é a função do orgonite? Agora que o pessoal conseguiu ter uma noção, acho, mais ampla sobre a energia. O orgonite, ele é um transmutador energético. Então, assim, ele foi criado com base no trabalho do Dr. Reich, porque o Dr. Reich morreu no final dos anos 50. Ok. E aí, pesquisadores retomaram o trabalho dele, foram mantendo o trabalho dele atualizado, e em meados dos anos 90, teve um pesquisador austríaco que chama Carl Wells. O Carl Wells, ele desenvolveu um elemento que ele deu o nome de orgonite em homenagem ao trabalho do Dr. Reich. Tá. Então, eu vou pegar aqui um exemplo. Peraí, vou pegar essa peça aqui. Essa tipo uma pirâmide azul. Isso. Por exemplo, essa daqui é uma pirâmide azul composta de metais, cristais, a própria resina e as frequências que nós alimentamos para que ela tenha um resultado... Vou pedir à produção colocar essa pirâmide azul em destaque aí no vídeo pra gente. Você pode continuar falando. Assim, pode continuar. Bom, então assim, o orgonite clássico ou tradicional, ele é composto de cristal, metal e resina. Tá.
Os metais, eles dão uma ancoragem na peça, ele trabalha de uma forma também magnética para atrair as energias. O cristal, ele tem a sua, vamos dizer assim, as suas composições atômicas e moleculares, e a partir dessa composição, ele consegue ter uma ação diferenciada sobre o campo da pessoa. E aí quando pega a resina, ela, que nem no meu caso, eu trabalho com cores, eu trabalho com a cromoterapia. Tá. Ela entra... Presta a peça. Claro. Enquanto você vai falando aí, Sim. eu vou segurar aqui. Pode deixar a imagem no Paulo, tá? Eu só vou colocar na frente dele aqui. Perfeito. Pode focar o Paulo aí. Legal. Ó, então, no caso, por exemplo, por que é que eu peguei essa peça azul? Justamente para dar um exemplo muito comum do que as pessoas... como as pessoas utilizam as minhas peças. Essa especificamente, a frequência do azul, ela tranquiliza, ela acalma. Então, ela vai trabalhar aquela pessoa que é muito ansiosa, aquela pessoa que é muito agitada, muito nervosa. Essa peça, a aura de energia que ela vai soltar, vai justamente acalmar, ela vai tranquilizar. Então, ela vai ter esse efeito. Ó, essa peça, por exemplo, é uma das minhas pirâmides. Ela cobre em torno de 140 metros quadrados. Tá. E aí você vai perguntar, mas como é que você sabe disso? Como é que você sabe a apuração dessa... Isso. Como é que você faz afere essa metragem? Pelo pêndulo. E aí, nessa hora, entra a radiestesia. Porque não existe equipamento que possa falar assim, olha, essa peça tem a potência A, B ou C, ou ela consegue fazer isso ou aquilo. Então, as formas de mensuração acabam sendo pela radiestesia. Tá. Então, mas ela, por exemplo, essa peça está aqui nesse ambiente agora. Ela vai pegar essa energia desse ambiente e vai transmutar, quer dizer, ela vai transformar essa energia aqui na energia da frequência azul. É isso que você quer dizer? Graças aos materiais que tem aqui dentro? Isso, a combinação de materiais, mas principalmente o direcionamento é pela cor, pelo corante que foi colocado na resina, e aí tem também as frequências que são colocadas na criação. Então, por exemplo, eu vou criar uma família de peças azuis. Essa família, eu vou estar trabalhando uma frequência de tranquilidade, uma frequência de paz, uma frequência de calma. Tá. Já por outro lado, se eu pegar... Só um segundinho antes, o formato tem alguma coisa a ver? O formato, ele influencia muito pouco. Tá. Eu perguntei por curiosidade, visto que isso aqui tem um formato piramidal, né? Não é exatamente uma pirâmide isósceles, né? Não tem os ângulos iguais, mas tudo bem que a soma dos ângulos vai dar sempre 180 graus. Mas poderia ser um cubo também. Poderia ser um cubo. Ela poderia ser como, por exemplo, essa minha peça menor aqui. Tá. Ela é uma peça circular. Tá. Então, assim, o que acontece? Na verdade... Pode mostrar essa aí, você vai explicando. Não, a pirâmide. Tá. Essa daqui. Por que que eu trouxe justamente essas duas peças? Tá. Porque elas fazem trabalhos diferentes. Tá. Produção, coloca aí a imagem da pirâmide castanha e cor de mel. Por gentileza, o pessoal vê mais de pertinho. Essa aqui já é mais um alaranjado, um amarelo bem forte. Tá. Ela já trabalharia, por exemplo, depressão. Uma pessoa que está triste, que está precisando daquela levantada, de um pouco mais de energia, de agito. Tá. Essa daqui vai trabalhar isso daí. Tanto que, no caso dessa peça, essa aqui é uma direcionada para prosperidade. Então, além desse trabalho que a própria cor faz, ela tem frequências relacionadas à prosperidade. E aí, aqui eu usei, por exemplo, uma frequência de Grabovoi para dinheiro. Então, o Grabovoi é um matemático russo que desenvolveu ou descobriu formas numéricas que conseguem alterar a energia das pessoas e das coisas. Então, por exemplo, essa daqui, ela tem um código que atrai dinheiro. Então, e além disso, ela vai trabalhar alegria, comunicação e, por consequência, também a prosperidade. Enquanto você... fala mais um pouquinho, produção, fica com o foco no Paulo aí, eu fico só com o orgonite em detalhe, tá? Pode focar o Paulo aí, o pessoal vê. Assim eles veem mais de pertinho. Perfeito. E a quantidade de coisas, estou vendo que aqui dentro tem metais, tem pedras, né? Tem cristais também, não? Tem os cristais, tem metais diferenciados. O que acontece? O pessoal muitas vezes fala o seguinte, porque tem que ter uma proporção, tem que ter exatamente a mesma quantidade de metal, resina, cristal, tem que ser um determinado tipo de cristal. Olha, Pardini,
cada um tem o seu conceito. Não existe o certo ou errado. A forma como eu trabalho, assim, eu não uso proporções exatas. Então eu trabalho de uma forma, de um certo modo até intuitiva. Então eu vou colocando aquilo que eu sinto que eu tenho que colocar. Tem gente que fala que orgonite tem que ser camada. Aí você pode ter uma camada de metal, uma camada disso, uma camada daquilo. Não tem essa necessidade. No passado, no comecinho, lá atrás, há quase 15 anos atrás, quando eu comecei a fazer orgonite, eu seguia as regrinhas. Aí eu colocava o coil, que é o aspiral de cobre, aí eu colocava tudo medidinho, tal, isso, aquilo, colocava os cristais mais inteiros. E com o tempo eu percebi que não tinha, não fazia diferença, muito pelo contrário. Eu percebia que as peças ficavam mais potentes quando eu colocava os cristais, os metais, tudo bem misturado. Mas você se baseia na soma das frequências do que está ali para isso funcionar como um filtro transmutador? Isso. Na soma das frequências? É a junção de tudo. É a junção de tudo. Por exemplo, se você pegasse os cristais e analisasse atomicamente, eles têm formatos geométricos diferentes. Então, o que acontece? Quando a gente está montando a peça, você junta essa geometria, onde você tem várias combinações diferentes. Você está falando do ponto de vista molecular, né? Do ponto de vista molecular. Então, você está juntando esse quebra-cabeça ou esse mosaico e você está criando algo novo a partir dali. Então você junta a energia. Eu vou dar um exemplo bem simples. Pega o jade nefrita, por exemplo. O jade nefrita vem de néfros, que seria para os rins. Ele trabalharia mais a energia dos rins. Só que pela medicina oriental, nos rins ficam alojados os medos. Então, quando se eu pego uma peça que tem mais jade nefrita, essa peça ela vai ajudar a dar um pouco mais de coragem, ela vai trabalhar a questão dos medos da pessoa. Então, por quê? Aí você fala assim, mas nossa, tem um misticismo aí no meio, tem isso, tem aquilo. Não tem. Na verdade, é uma questão de frequência. Um grande pecado que existe com os orgonites hoje é assim, como tudo, na verdade, tem muita gente que leva para um lado esotérico, mas é aquele lado esotérico negativo, aquele lado esotérico de excesso de misticismo, que não tem pesquisa, a pessoa simplesmente não, isso daqui é isso, aquilo. Porque é ciência isso, né? É física quântica. É física quântica, entra a ciência. Por exemplo, às vezes quando eu pego, às vezes chega muita gente que é aquela pessoa bem cética mesmo, né? É o arquiteto, aquela pessoa que é de exatas e que não acredita em nada disso. E eu começo a explicar, eu falo, escuta, a cor são faixas de onda. São vibrações. São vibrações. A física explica que cada cor tem um padrão, tem uma frequência. Tem uma frequência. Aí você pega os cristais, cada cristal, se você for pela litografia, o cristal, cada ela tem uma combinação física que ela consegue gerar determinados tipos de energia. Aí você chega na pessoa e fala assim, aí tem aquela pessoa que fala assim, mas o orgonite tem que ter o cristal de quartzo por causa da energia piezoelétrica, isso, aquilo e não sei o que. Não necessariamente, porque não é energia piezoelétrica, nós estamos falando de energia vital, é um conceito onde você tem várias energias juntas para formar um produto. Para formar um produto. Um produto final que eu estou falando, um resultado de frequência, gente. Sim. Ok? E aí eu vou até esticar essa parte. Eu vou falar sobre isso foi uma invenção minha, uma criação minha já tem mais de 10 anos. Antes da sua invenção, quero dizer, você que chegou agora, fica até o fim, estou falando com o Paulo Henrique Silva, que é um estudioso profundo aqui da parte da energia orgone, tá? Que é a energia vital, e através desses objetos que transmutam essa energia orgone, eles se chamam por isso orgonite, você harmoniza a si e harmoniza ao ambiente, e isso daqui é um tipo de terapia quântica. Então, por favor, você chegou agora, fique até o final. Você já estava, fique também, porque tem coisas fascinantes. E dentro das coisas fascinantes, eu quero agradecer meu amigo Itamar, que apoia, que permite a realização desse assunto chegar até você, tá bom? Itamar que contribui aí conosco aqui para os convidados, esses produtos que você pode oferecer na sua empresa, nas suas reuniões, né, na sua casa, que são nuts, torrados eletronicamente, sem gordura, não tem colesterol, sem toque manual, tem amendoim confeitado, amendoim japonês, tem mix de milho, tem tâmara, tem a banana
a banana sequinha, assim, como é que chama? Ela... Tem um nome, agora não me lembro aqui, fugiu, mas é tudo maravilhoso, é tudo extremamente nutriente, tá? E você não passa vergonha, você só ganha aplauso. Vai lá no Instagram, tá legal? Banana desidratado, eu lembrei, tá legal? Você vai lá e procura, ou banana chip, alguns chamam. É @Golden Prime Oficial, ou manda um zap lá no 11 916 781 201. Obrigado, eu volto aqui com meu amigo Paulo Silva, que entre tantos estudos inventou também outras formas de você canalizar a parte positiva da energia. Vamos lá, Paulo, mostra aí. Então, eu ia comentar sobre o orgonite flexível. Essa plaquinha que, na verdade, isso quebra, inclusive, alguns conceitos que algumas pessoas têm a respeito dos orgonites. Tá, mostra aí, viu, produção? É a plaquinha menor cinza. Isso, vamos lá. É a plaquinha pequena. O que acontece? Essa plaquinha, ela faz um trabalho também de transmutação energética. Então, ela puxa, só que quando eu desenvolvi esse elemento, ele foi para trabalhar justamente o corpo. Então, ele puxa a energia vital negativa das células e ele troca por energia vital positiva. Tá, então, pode voltar aí a imagem, produção. Mas isso, como é que é? A pessoa é tipo um salompas. Um emplastro, um salompas. Você cola na pele, é isso? Não, na verdade, ela não cola, porque ela não tem adesivo, mas o que você faz? Você passa um plástico filme em volta da placa e usa algum adesivo, um micropor, um esparadrapo, para poder colar na pele, para deixar ela na pele. Quando ela faz isso, outra coisa, ela não precisa ter o contato direto com a pele, porque, vamos supor, você passou o plástico... Pode estar no bolso da tua camisa? Pode estar no bolso da camisa, pode estar por cima da roupa. E aí, o que acontece? Aqui, por exemplo... ela tem uma combinação de cristais, metal e silicone, no caso, logicamente, e ela tem essa capacidade de fazer a transmutação. Então, sei lá, a pessoa está com uma dor, ela coloca no local da dor. Ela está com, sei lá, um ferimento que não fecha. Aí, nesse caso, ela coloca por cima do curativo. Dor de cabeça. Dor de cabeça. Você coloca na cabeça ou... Dor de bolso, será que se eu puser vem grana? Sim. Mas como é que você coloca esses insumos, esses produtos numa coisa tão fina? Isso aí é uma película. Sim, é tudo micronizado. Eu uso elementos micronizados. Então eu consigo fazer uma massa homogênea e essa massa consegue fazer esse processo. Então, por exemplo, tem gente que fala, não, que orgonite tem que ter cristal de quartzo para funcionar, porque por causa da energia piezoelétrica. E como é que se gera isso? A resina, quando seca, ela aperta o cristal, e o cristal, ele sendo pressionado, ele cria energia. Isso aqui quebra totalmente essa regra, porque aqui você não tem pressão. Aqui os elementos eles não estão sendo pressionados. O silicone secou, ele não está pressionando elemento. Está tudo harmônico. Muito bom. Vai prestando atenção, você aí que hoje está falando com o Pardini careca, viu? Se você quer saber porque eu tô careca, você volta lá no começo do episódio, depois se você não pegou, tá? Agora se você pegou, espalha. Fala, segue o Pardini, curte lá pra você ver ele careca, tá? E aí o pessoal saber por quê, né? Mas também não tenho nada contra ser careca, né? Olha aí, careca e inteligência não cabem na mesma cabeça. O cara tá ficando muito estudioso, tá ficando calmo. Então é assim. Isso aí, é assim mesmo. E você tem também um orgonite flexível aí abaixo das pedras. Deixa eu ver isso aí. É a mesma função, só que ele é maior? Isso, a diferença é a área que ela ocupa. Por exemplo, como é uma peça... como é que se diz? Flexível. Homogênea? Homogênea. Por Pode exemplo, mostrar aí, viu, produção? Você pode mostrar esse maior também. Você pode cortar, você pode reduzir em peças menores. Então você ajusta conforme aquilo que precisa. Esse tipo de peça, por exemplo, você pode usar... deixa eu pegar aqui. O efeito é o mesmo. O efeito é o mesmo. mesmo. Não importa o tamanho, tudo é a mesma coisa. Você pode usar atrás do celular, dentro da capinha. Aqui o meu eu recortei por conta do espaço da câmera. Mas você pode usar aqui para ajudar a proteger do efeito nocivo da radiação, porque celular é um radiopotente, então ele é um gerador de radiação. Se você faz isso, você consegue colocá-lo para proteger o seu corpo, a sua cabeça principalmente, porque imagina, todo mundo fala no celular, o celular está do lado do cérebro. Imagina você colocar um emissor de onda muito forte do lado do seu cérebro. Vai mexer, vai dar dor de cabeça, vai dar um mal-estar. Mas se você tiver com um desse daí no bolso e usar o celular, já ajuda ou não? Ajuda, mas o ideal é estar no celular, porque o que acontece? É que nem, por exemplo, o ambiente. Já me perguntaram isso. Mas eu tô com uma peça que cobre 200 metros quadrados que está no ambiente. Só que eu falo no celular e eu me sinto mal. É lógico, você vai se sentir mal porque o gerador dessa radiação, ele está encostado na sua cabeça. Ele não está isolado. Então, assim,
ameniza levemente, mas não resolve. Agora, quando ele está na própria peça, aí é outra história. E outras energias ambientes, por exemplo, a energia do Wi-Fi. Sim. A energia do Wi-Fi, o chamado energia azul lá, o tela azul da TV, do celular, são energias ambientes, elas não estão aí no aparelho. A fonte de potência, a fonte potencializadora, o roteador, é o aparelho TV, aí como é que faz? Se usa esse orgonite maior? Aí usa o ambiental. Aí você usa um que vai tratar o ambiente. Entendi. Então vamos mostrar aqui só para quem chegou agora, que é para você depois, se você chegou agora, você vai voltar daqui a pouco ali, ó, tá bom? Você vai voltar lá no começo para você entender. Esse daqui é o ambiental, ó, tá? E é bacana demais. É muito legal, então, para energia ambiente, esse daqui. Isso. Agora, eu te pergunto sobre essas pedras aí, não são exatamente pedra, é resina, né? É resina. Essas daqui, por exemplo, essa que é a menorzinha, ela cobre 4 metros quadrados. Produção, coloca aí a pedrinha redonda menor, por gentileza. É o orgonite, né? É um orgonite. Não é pedra. É o marronzinho. Isso. Ok. Ó, essa peça, por exemplo, o que acontece com ela? Ela, na verdade, ela cobre esses 4 metros, é uma peça para se usar no bolso ou na bolsa. Tá. Por quê? Aonde você vai, tem energias diferentes. Sim. Você não sabe o que tem. Pode ter energia boa, tem energia ruim. Ela cria um campo de 4 metros em volta do seu corpo. Tá. Então, 4 metros quadrados, né? Então, com isso, você, aonde for, você está levando uma proteção com você. Mas peraí, tem um desenho na superfície. Ah, sim. E aí isso é só meramente decorativo? Então, não? esse aqui é porque, como o meu Instituto Horus, aí tem um olho de Horus. Ah, tá bom. Eu faço em alto relevo. Okay. Só que eu tenho vários outros modelos diferentes, né? Tá. Ó, essa maior aí. Essa daqui é o mesmo conceito, só que para 15 metros quadrados. Então, ela tem mais massa e, por conta disso, ela consegue ter uma amplitude maior de ação. São peças iguais, só que essa tem maior alcance, né? Produção, pode colocar aí a rodinha maior, o orgonite maior, por gentileza? Só para o pessoal visualizar melhor, porque na câmera dá reflexo e tal. Tá aí, ó. Isso. É praticamente os mesmos componentes da menor e tudo. Isso, aqui varia um pouco, porque, como eu falei, como o momento de fazer, de produzir, é um momento de intuição, então às vezes vai um cristal diferente num modelo, às vezes eu tenho a mesma cor, e às vezes o mesmo lote ou família, você pode ter, as primeiras tinham um determinado tipo de cristal, as últimas podem ter outros, as do meio, então não existe uma regra específica sobre quais os cristais, é aquilo que vai sendo sentido que você tem que colocar. Mas se não tem uma regra de composição, como é que você... Depois que você faz a peça, você afere a frequência dela? Eu faço sempre com pêndulo? Com pêndulo. Sempre com pêndulo? Toda família eu tenho que sentir como é que está a energia daquela família, se ela bateu, se ela... Por exemplo, uma regra que eu tenho no Instituto, se eu não estiver bem, eu não faço moldagem. Por quê? Fazer o orgonite é como cozinhar. É um ato de magia, praticamente. É uma magia no sentido positivo. É uma sintonia, vai. É uma sintonia. Se você não estiver bem, você não vai fazer um produto bom. E aí, aproveitando, você perguntou daquela hora sobre o formato aqui em cima, né? Esse daqui é um outro modelo que eu tenho do flexível, onde eu uso um símbolo que é o Shokurei. Isso aí é um símbolo do Reiki. Mostra aí o orgonite cinza, por gentileza, o redondinho. Tá, ok. Ó, então, o que acontece? Aqui, por exemplo, eu estou usando as frequências que foram alimentadas no momento da criação dessa peça, os elementos físicos que estão aqui dentro, e ainda tem uma questão que é a egrégora. Como ela tem o Shokurei, que é um símbolo utilizado pelos reikianos, por quem aplica reiki, quem é iniciado no reiki, para essas pessoas, por exemplo, essa peça ela vai ter mais força. E aí entra aquela questão que a gente falou lá atrás, da questão da fé. Se o símbolo tem um significado para a pessoa, ele vai... Enquanto você fala aí, eu vou deixar aqui mais... Pode colocar a câmera nele, tá, produção? Eu vou deixar aqui mais à disposição do pessoal. Ó, aqui, ó, pronto. Só o pessoal ver aqui melhor. Ó, pronto. Tá? Perfeito. Então, o que acontece? Se você tem, mesma coisa, esse do olho de Horus que eu mostrei, ou esse do Reiki, ou se eu tiver um outro formato, se a pessoa tiver uma crença onde ela acredita que aquilo é positivo, isso vai reforçar a ação da peça. Então, ela por si só, que nem orgonite, você não precisa acreditar, porque ela não entra na questão de crença. Ele vai trabalhar independente da pessoa acreditar ou não. Agora, se a pessoa acreditar,
Ah, é outra história. Ela está colocando a energia também do pensamento dela. É que nem eu falo, eu tenho um exemplo que eu costumo dar nas minhas palestras, que é o da a canetinha mágica. Tá. Vamos supor que você pega uma caneta, vou pegar uma Bic, aquela tradicional, bem tradicional. Você pega aquela Bic, aí você chega, você pinta ela de amarelo, bota uns purpurina, aí você chega para uma pessoa e fala assim, olha, essa caneta ela passou na mão do Papa, passou na mão do Dalai Lama, passou na mão lá da mãe menininha do Gantuá, passou na mão de todo mundo. Ela é uma caneta que tudo que você assinar vai dar certo. Essa pessoa, se ela acreditar nisso, por incrível que pareça, tudo que ela fizer com essa caneta vai dar certo. Porque ela colocou o pensamento, a energia mental dela através da fé. Ela transforma a energia, se torna fé. Então, no caso do orgonite, ele não tem essa necessidade. Mas se a pessoa pegar uma peça e ela olhar e falar assim, nossa, o olho de Horus, porque eu fazia parte de uma escola, não sei do que falava de Horus, que isso, aquilo. A pessoa ficar encantada com aquela imagem, ela vai estar colocando um reforço mental. Então, aquela peça se torna ainda mais forte do que a sua função inicial, ou a sua capacidade inicial. Muito legal. Você que está aí do outro lado, ó, atenção você aí. Você deve estar se perguntando, não, tudo isso é muito legal, peraí, mas onde é que eu arrumo? Você não vai achar no comércio para vender, porque é uma coisa fabricada individualmente e tal. Você faz para cada pessoa. A pessoa fala, olha, eu tenho, tudo bem que eu já entendi aqui que você tem o harmonizador aqui para ansiedade, para prosperidade, você tem os outros tipos de harmonizador, mas uma pessoa que está nos assistindo ali, fala, Paulo, eu tenho umas crises de tremor, de pânico e tal. Aí você faz uma coisa específica também para a pessoa? Então, essa é a parte mais, que eu costumo dizer que é mais divertida lá do Instituto, né? Tá. Eu costumo brincar que o Instituto, ele é como a lojinha de varinhas do Harry Potter. Tá. Eu tenho lá um estoque de aproximadamente 2 toneladas de orgonites no Instituto. A pessoa, já produzidos? Já produzidos. Tá. Por que isso? Porque eu tenho que manter uma massa crítica de energia no Instituto. Então, assim, eu nunca menos do que pelo menos 1 tonelada, 1,5 toneladas. Então, eu tenho que ter as peças que estão sendo vendidas e eu tenho que ter uma massa crítica. E aí, o que acontece? A pessoa chega lá, sempre vai ter aquela peça já pronta para aquilo que a pessoa precisa. Já aconteceu, Pardini, de chegar, por exemplo, às vezes chega uma menina e fala assim, eu queria uma peça pro amor, eu queria uma peça para arrumar namorado, para conseguir relacionamento e não sei o que, tudo mais, e aí já chega um conceito, é vermelho, né, eu acho que é uma peça vermelha que vai resolver isso, né. Eu viro para a pessoa e falo, não é vermelho, vai ser azul. A pessoa olha e fala assim, não, mas peraí, azul é para acalmar, para tranquilizar. Eu falei, exatamente. Porque a ansiedade, ela cria uma carapaça em volta da gente, que a gente, se você está muito desesperado por uma coisa... ela não virá. Não virá, ela parece que você espanta aquela coisa. Então, e aí pode chegar também, de repente, no meu conceito eu falo, não, eu tenho que dar uma coisa para acalmar, um azul. E a pessoa está querendo um vermelho. Aí de repente ela chega lá, na hora que eu começo a testar qual seria a ideal, de repente é uma violeta, ou uma verde, então assim, ou uma transparente. Então, por isso que assim, eu tenho que ter as peças prontas, em grande quantidade, para poder testar qual aquela que vai combinar com a pessoa. Então, normalmente, às vezes acontece, tem gente que chega para mim e fala assim, eu queria encomendar uma peça especial. Raramente eu faço assim sob encomenda. Entendi. Porque eu tenho padrões e critérios já do Instituto que já são pré-definidos, né? São linhas de trabalho baseado em toda a minha experiência, em todos esses anos que eu tenho produzido. E só para você ter uma ideia, nesses quase 15 anos, já foram mais de 60 toneladas de orgonites produzidos. São 60 mil quilos de orgonites. Isso é peça para dar com pau. Porque você pensar, isso aí inclui peça que pesa quase 1 quilo, tem peça que chega a pesar mais de 5 quilos, e tem essas que pesam 100 e poucos gramas. Então, quando você fala de 60 toneladas, é peça pra caramba. Então, já vi de tudo, né? Já aconteceu de tudo. Né? Atenção ainda. Aí você deve estar perguntando. Peraí, vocês estão falando de energia vital, energia orgônica, o orgonito que transmuta para coisa boa, eu posso levar comigo, eu posso pôr no ambiente. Mas peraí, onde é que eu acho esse Paulo aí na terra da escola do Harry Potter? Não. Daqui a pouquinho, no final do programa, nós vamos dar as redes dele, então fica por aí, não sai daí. Com certeza você vai querer objetos desse daqui, que vão te fazer muito bem, e vai recomendar tudo que é bom
você encontra aqui. Aqui só tem coisa que seja boa, positiva para você. Mas aguenta aí que tudo tem seu tempo, a gente já vai falar disso daí. E a pessoa que está usando o orgonite aqui no ambiente, pá, você me deu, vamos dizer, eu peguei o azul aqui. Isso. Ou a pessoa que está usando o orgonite no bolso. Em quanto tempo ele começa a surtir efeitos para a pessoa? Olha, ele estando no ambiente, imediatamente ele já começa a agir, ele já começa a atuar. Então, o que ele faz? A primeira ação que o orgonite faz é limpar o ambiente. Ele vai limpando as memórias negativas que tem no ambiente. Ele vai fazendo essa limpeza, ao mesmo tempo em que ele vai impregnando o ambiente com aquela frequência que ele tem. Para você ter uma ideia, tem situações que às vezes de um dia para o outro a pessoa já começa a sentir certas diferenças. Existem situações, por exemplo, para dor. Tem caso que eu já peguei da pessoa que às vezes ela está com uma dor, ela coloca a peça, em alguns minutos passa. Tem outras que, logicamente, já demoram um pouco mais de tempo. E tem algumas que, eventualmente, pode acontecer de não resolver, porque aí é um caso que já não entra mais a energia, tem que ser uma questão mais física mesmo. Mas o orgonite, na maioria das vezes, ele consegue atuar em todos os corpos, né? Desde o espiritual, mental e físico. Aí eu pergunto para você, a pirâmide, ela pode ser considerada um tipo de orgonite ou não? Não. Não, né? Não. Porque ela não tem os compostos dentro ali. Ela no caso, eu estudei um pouco, eu lembro que ela converte, no caso, a energia telúrica, né? Isso. Certo? Que é a energia que vem pelo solo, né? E tem que ser orientada magneticamente. Isso. E ela produz uma energia chamada verde negativo, que é que sai pelo pico da pirâmide, né? Isso. Que pode ser, aí já pode ser uma coisa para o bem, não é para o mal, não é usada para o mal, né? Não, pode ser prejudicial à saúde, então, mas tem que estudar bastante isso daí. E o orgonite não tem que ser orientado... Não. Assim, ao norteamento. Isso. Não. Magneticamente não. Eu já uso justamente esse formato que eu chamo de semi-obelisco. Ele é um pouco mais alta do que o formato de Quéops, que é a chamada medida canônica. Por que isso? Eu já faço isso para não ter confusão. Porque as pessoas, tem muita gente que trabalha com os conceitos de pirâmide e para eles tem que ser as medidas exatas de Quéops e ao mesmo tempo ela tem que ser norteada, ela tem que ficar, independente de onde você estiver no mundo, ela tem que estar posicionada na mesma direção de Quéops. Então, nesse caso, eu gosto da pirâmide, a pessoa fala assim, mas por que você produz tanta pirâmide? E a resposta é uma resposta até quase boba mesmo, porque as pessoas gostam, é um formato que vende. Ela fica esteticamente bonita. Ela tem uma simbologia por si só, né? Por si só. Então, assim, a pessoa fala, mas e se fizer um bloco? Eu tenho blocos. No Instituto, eu tenho formato de bloco que são mais potentes que as pirâmides. Por quê? São blocos que têm uma massa maior. E aí, pela massa, essa peça tem mais capacidade. Então, não é porque é uma pirâmide, ou é redondo, ou é quadrado. O formato, ele vai influenciar muito pouco. No caso da pirâmide, o que eu gosto nesse formato de pirâmide aqui? Ela, dessa forma, ela funciona como se fosse um direcionador de energia. Vamos supor, você está com uma dor localizada, você tem uma peça dessa aqui, uma peça ambiental. Você pode direcionar para o local de dor e ela vai direcionar uma quantidade de energia vital positiva maior. Então ela consegue ajudar para alguma situação mais emergencial. Deixa eu só colocar um parênteses aqui, gente. Sabe quando você está, com certeza você já ouviu falar, se uma pessoa esclarecida, que você está num campo aberto e está chovendo, está dando raio, você não deve ficar em pé, você não deve ficar embaixo de uma árvore. Por quê? Porque a energia, ela sempre se concentra nos extremos. E a energia, ela vem sempre de baixo para cima, tá? É uma questão de campo. A energia corre pela superfície, tem a energia do campo, mas a energia que esse objeto aqui, por exemplo, esse orgonite recebe aqui, ó, por exemplo, nas laterais embaixo, ela vai se concentrar onde? É no topo, tá bom? Então, por isso que ele falou que quando você vira assim, ó, tá? Ela vai sempre irradiar pelo topo. E você também irradia energia pela sua cabeça, tá? Um dia a gente vai falar disso daí, tá bom? E recebe energia também. Agora, essa compensação da energia vital, através da energia orgânica, feita pelos orgonites, isso substitui ou contribui num tratamento no lugar do medicamento? Então, tudo que diz respeito a tratamento de saúde tem que ter acompanhamento médico. Tem aquela pessoa que ela já tem o seu tratamento sendo realizado, ela pode usar o orgonite para ajudar
Muitas vezes pode ter uma situação em que até, de repente, a pessoa começou a usar o orgonite e chegou num ponto de praticamente de cura, vamos colocar assim. Só que não necessariamente foi só o orgonite que fez isso. Ela tá tendo um acompanhamento médico. Tanto que uma das coisas que eu deixo muito claro, orgonite não faz milagre, como nenhum tipo de terapia faz milagre. Então, se você vai usar, por exemplo, você está com insônia, você vai usar uma peça azul para dormir. Ela vai melhorar a ambiência, ela vai melhorar um monte de aspectos para melhorar o seu sono. Agora, vamos supor que você tenha uma questão fisiológica, tenha algo que não te deixa dormir, assim, mas é uma questão física, algo assim neurológico, alguma coisa que não tá deixando que você consiga ter um sono tranquilo. Tá. Aí, nesse caso, você tendo um acompanhamento médico, sei lá, pode ser recomendado um medicamento. E esse medicamento, quem vai estar acompanhando, quem vai estar orientando para manter ou tirar, vai ser o médico. Então, uma coisa que eu deixo muito claro, às vezes a pessoa fala assim, eu tenho um problema, se eu usar o orgonite sozinho já vai resolver? Eu falo, olha, se hoje você tem um acompanhamento médico, continue tendo o seu acompanhamento médico. Vai contribuir. Ele vai contribuir. Ele pode chegar, tem algumas situações que pode vir a resolver? Pode até resolver. Agora, que nem eu falo, às vezes tem gente que segue uma linha, tá na mão de um médico, que tá lá orientando e tá. Se a pessoa tá com dúvida, o que ela faz? Ela procura um outro médico, para pegar uma segunda opinião. Sim. Agora, se ela falar assim, não, eu vou procurar o terapeuta. E o terapeuta me recomendou que se eu fizer só acupuntura, ou se eu fizer tomar só chazinho, ou colocar orgonite, isso vai resolver. Eu não preciso mais do médico. Não, de forma alguma. A pessoa, se aquele terapeuta está recomendando para fazer isso, ele está sendo irresponsável e leviano. Tá. Então, nesse caso, se você tem um acompanhamento médico, você pode utilizar o orgonite sem problema nenhum, ele vai ajudar, ele vai apoiar. Agora, você jamais deve substituir. Tá. E você acredita que para doenças, digamos assim, corrosivas, a gente tem uma úlcera, o cara que tem uma úlcera gástrica nervosa, então tudo bem, ele usou azul, ele vai ficar menos ansioso, vai ajudar. Agora, uma coisa mais crítica, a pessoa tem um câncer. Claro, não vou dizer que o orgonite vai curar um câncer, mas ele pode contribuir na somatória do processo, então. Sim, ele pode contribuir. Em benefício da pessoa. Em benefício da pessoa. Olha, eu vou dar um exemplo que esse eu já tive casos lá no Instituto. Tá. A pessoa tem refluxo. Tá. A pessoa está lá, tem refluxo, ela pega uma plaquinha dessas e coloca na região do esôfago ou em cima do estômago. Os casos em que eu peguei que as pessoas... Para dormir, ela coloca na hora de dormir? Não, põe na hora da refeição mesmo. Na hora da refeição? Ou quando está sentindo que está com refluxo. Se ela não estiver bem, ela pega e coloca. Os casos que eu peguei são casos que as pessoas, inclusive, deixaram de ter refluxo. Mesmo quando não estavam mais usando as plaquinhas, pararam de ter refluxo. Então, é uma situação que, você vê, se ela tinha alguma medicação que era recomendada, que eu falei para ela, se você toma qualquer tipo de remédio, fale com seu médico antes de cortar a placa. Só que assim, a pessoa mesmo tomando o remédio tinha refluxo. Colocou o orgonite, parou de ter refluxo. Deixa eu te perguntar uma coisa, já que nós estamos falando de um processo radiestésico, tá? Sim. Isso daqui, depois de um tempo, aí isso aqui está captando as energias do ambiente, está transmutando esses portáteis, digamos assim, esses pessoais. Tem que ser desimpregnado de alguma maneira? Porque como você falou do pêndulo, eu sou da corrente que eu acredito que não tem nada que ser desimpregnado do pêndulo, minha opinião, tá? Sim. Porque na corrente que eu estudei é exatamente o que você falou. Ele é um potencializador, tá? De um movimento... de um ciclo aí, vai. Sim, é um movimento sutil, tão sutil que a gente mesmo não percebe o que está fazendo. Ele é um amplificador, ele é um potencializador da amplitude do movimento que... Bom, então vai. Então eu acho que não tem que ser desimpregnado. O mesmo se aplica aos orgonites, não tem que ser desimpregnado, nem carregado de alguma maneira. Não, a única coisa que eu normalmente recomendo para as peças ambientais é colocar no sol de vez em quando. Tá. Por que isso? Vamos supor, eu tenho a minha pecinha de bolso. A peça de bolso, ela está andando comigo para todo lado. Então, ela está em movimento. Tá. Isso já mantém acordada, mantém ela ativa. Porque, agora, se você pega uma peça ambiental, que nem as pirâmides são maiores, o pessoal às vezes coloca num canto, deixa lá e esquece. Não mexe mais. Chega até juntar poeira. O que vai acontecer com essa peça? Chega um momento que ela adormece.
ela é como se ela se acomodasse e adormecesse. Então, quando você coloca no sol ou tira do lugar, movimenta um pouco essa peça, é como se você agitasse todo aquele processo de energia que tem dentro dela. Então ela, opa, tá na hora de trabalhar. É como se ela acordasse. Então, assim, a única manutenção que o orgonite realmente precisa é essa, ou movimento ou colocar no sol. Tá, agora em vez de colocar no sol, se a pessoa colocar o orgonite em água corrente, atua também ou não? Porque a água é o maior catalisador de energia também do universo, né? Será que proporciona uma limpeza, como acreditam algumas crenças? Então, na verdade, o ato de você tirar do lugar, colocar onde tem uma água corrente, alguma coisa, isso aí, só esse movimento já está acordando. Tá. Eu normalmente eu não costumo recomendar, que às vezes o pessoal fala, eu deixo para pegar chuva, deixo no sol, eu falo, olha, é que o problema é assim, como as peças elas são de resina e elas têm uma película de verniz, o que pode acontecer se você ficar deixando ela muito na água, ela fica opaca. Tá. Mas assim, é o único resultado que vai ter. Mas no sol também não vai estragar, né? No sol não estraga. Não é para pôr no micro-ondas não, viu, gente? Só se quiser explosão, né? Falando em micro-ondas, o micro-ondas tem uma energia nociva, embora que tenha um filtro ali, tem uns que dão um bip final para você abrir a porta. Isso. Então a pessoa pode colocar um desse flexível no micro-ondas, ajuda a bloquear? Olha, quando é assim, eu prefiro colocar alguma peça das ambientais, que pode ser até uma pequenininha de 4 metros, em cima do micro-ondas. Em cima? Em cima. Não do lado nem embaixo, em cima. Em cima, porque pode até colocar embaixo, mas aqui em cima normalmente é onde costuma ter mais espaço. É mais fácil até de você tirar a pecinha depois. Tá. Né? Agora você deve estar se perguntando, mas por que eu vou comprar do Paulo? Bom, dada toda a especificação e toda a especialização dele e todo o cuidado, os critérios que ele tem para produzir um orgonite, evidentemente que eu compraria do Paulo, porque agora já sei a importância, a seriedade que ele trata esse elemento. Agora, e você, se você acha na internet uma feira mística, olha, você vai comprar orgonite poderoso e tal. Então, presta atenção, como é que a pessoa sabe? Tem como saber se o orgonite é falso ou não? Se ele funciona ou não? Então, na verdade, não existe um falso orgonite. Tá. O que pode acontecer é um orgonite que tem uma energia ou neutra, ou seja, como se fosse uma casca de ovo vazia, um que tenha uma energia boa e tem aquele que pode ter uma energia negativa. Imagina assim, a pessoa comprou o orgonite de uma pessoa que é totalmente desequilibrada. A pessoa que fez é aquela pessoa que é desequilibrado mesmo, ou não estava num bom dia. Essa peça pode vir a trazer problemas para essa pessoa, porque ela vai estar impregnando o ambiente dela, vai fazendo o trabalho contrário, vai pegar tudo que tem de bom e transformando em ruim. Tá. Agora, como saber se uma peça é boa ou ruim? Primeira coisa, você viu uma peça, segura na mão esquerda. Por que a mão esquerda? A mão esquerda, assim, o nosso corpo tem as polaridades. Sim. O esquerdo normalmente é o lado que recebe, o direito é o que emite. Tá. Então você pode segurar, por exemplo, com a mão esquerda, ou tem pessoas que têm mais sensibilidade na direita, então vai na mão que você sente que tem mais sensibilidade. Segura, fecha os olhos, respira fundo, tenta se concentrar e sente se aquilo está te fazendo bem ou não. Tem pessoas que às vezes não vão sentir nada, tem gente que às vezes pode sentir, de repente não se sentir tão bem, fala assim, não, isso aqui não é para mim. Tem gente que vai pegar e vai falar, nossa, eu me sinto assim elevado, eu me sinto tranquilo, isso me traz tranquilidade. Esse seria uma forma indicativa. E se a pessoa é canhota? Aí ela... A polaridade é invertida? Então, por isso que eu falo, tem pessoas que não são canhotas e tem mais sensibilidade na mão direita. Tá, porque eu sou canhoto, meu lado direito todo do corpo funciona melhor. Então... Eu só escrevo com a mão. Se for na lousa, eu sou bidestro. Para desenhar, eu desenho com as duas. Agora, meu corpo todo, o lado direito é melhor. Né? Perna de apoio, braço de força, enfim. Agora, por causa disso que eu fiz essa pergunta, por causa de onde a gente vai entrar agora, estamos se aproximando do final, lamentavelmente, né? Mas se você vê pela internet, você não tem. Aí a hora que vai fazer o teste, você já comprou. Então, por garantia, eu compraria do Paulo. Dicas do mestre Paulo Henrique Silva agora. Vamos lá. Quem quiser conversar com você a respeito, encomendar uma peça pelo Instagram, pode? Pode pelo Instagram, pode pelo WhatsApp. Na verdade, assim, eu direciono mais pro WhatsApp, porque o que eu faço? Quando eu vou recomendar uma peça, vamos supor, a pessoa está lá em Porto Alegre. Tá. Aí eu vou fazer a recomendação. Eu
converso com a pessoa, eu peço para ela mandar informações, o que está pegando, o que está acontecendo. É para casa? Qual que é a metragem aproximada da casa? É sobrado, é apartamento, é térrea. Então, eu procuro pegar o máximo de informações. Por isso que eu acabo trocando mais pelo WhatsApp. Tá bom, mas vamos falar os dois. O Instagram dele é @Instituto Horus. É com H, como se você fosse escrever horas, tá? Instituto Horus, tá? E o seu zap, que depois vou pedir para colocarem aqui. Qual que é o seu zap? 11? É o 11 98238 2080. Então eu vou repetir para você, já anota aí, tá? 11 98238 2080. É o zap do Paulo, você vai pedir o seu orgonite lá. Eu tenho mais 2 perguntas antes de encerrar que eu não posso deixar de fazer, mas antes ainda, em meu nome de toda a equipe do Estúdio Rocha aqui, representando a nossa gratidão, você vai levar uma canequinha do podcast. Obrigado, e essa daí é especial, só os convidados ganham. Opa! A gentileza, você está vendo aqui no monitor aí, é da Cris Arts. Você precisa de uma peça, uma caneca para dar de lembrança, para dar de presente, para dar de souvenir da sua empresa, ou boné ou camiseta personalizado, preço justo, com carinho e pontualidade. Vai no Instagram, @CrisArts, Cris Bassi, com 2 Bs e 2 S. Como você está vendo aí, fala com o Cristiano, fala, eu vi no Agora é Você podcast, você vai ter um atendimento. Acho que é difícil ter atendimento melhor do que ele dá, porque já é top demais, tá bom? E eu quero lembrar mais uma coisa aqui para você. Eu não trago ninguém aqui pelo número de seguidores. Eu estou cansado de falar isso, mas eu faço questão de reforçar. Se a pessoa, ou o trabalho da pessoa, o produto da pessoa está começando a ser conhecido agora, ora, por que você não vai ter o direito de conhecer? Está começando a conhecer, você tem que conhecer. Aí se a pessoa já tem muitos seguidores, por que você vai deixar de conhecer? Então é por isso, tá? Uma pessoa que está tendo um trabalho que está começando a ter impulso, eu trago. Uma pessoa que já tem um trabalho reconhecido, eu também trago. Eu trago qualquer coisa que for legal para você. Tá legal? Bom, 2 perguntas aqui que eu não posso deixar de fazer antes de encerrar. Já foi testado a energia a energia orgânica através do orgonite para animais? Sim, para animais, porque assim, tudo que eu estou passando, normalmente baseado nas experiências que eu tive no decorrer desses anos todos. Tá. Então, eu já tive situação que tratou bem a parte de coluna. Tá. Aqueles cachorros que têm as colunas que normalmente dão problema de coluna. Teve questão em que o animal tinha muita dor, não se mexia quase e tudo mais, era muito irritadiço, inclusive por conta disso. Voltou a brincar, voltou a ser alegre, brincalhão. Eu tive situação de ferimento, em que às vezes o animal ele tinha feridas que não curavam, e aí colocando a pecinha por cima do curativo acelerou bastante, conseguiu recuperar a pele. Agitação, animal que acorda de madrugada, tá velhinho, tem demência canina. Sim, isso ajuda. Daí, as peças ambientais nesse sentido, elas são muito boas, elas acalmam o ambiente. Acredito que é azul, né? No caso do azul, o azul e o verde. O verde tem uma frequência fantástica com os animais. Então, eu já tive situações assim de... Várias situações assim que se usou as peças para acalmar o ambiente onde o animal ficava. Muito bom. Plantas. Mesma coisa. A planta, se a energia do ambiente não está boa, a planta sofre. Exemplo disso você pega a pimenteira, você pega algumas plantas mais sensíveis. Rosa branca. Rosa branca também? Também. Ela queima, né? É verdade. Então, nesse caso, quando você põe o orgonite, as plantas elas ficam melhores, elas ficam mais saudáveis, elas ficam mais vistosas. Mas que tipo de orgonite se usa para a pessoa que tem muita planta em casa, quiser fortalecer as plantas? É o verde. O verde mesmo? O verde também. Porque o que acaba acontecendo? A planta, como o ser humano, ela é sensível, ela também tem o seu campo de energia em volta dela. Tá. Se ela está num local onde a energia é muito densa, ela não consegue sobreviver. Então, ela tem aquela situação em que a planta vai definhando, ficando feia, ou nunca vai para frente. E aí, quando você coloca uma peça próxima, essa planta, depois de algum tempo, você começa a perceber que as folhas elas ficam mais vistosas, ela começa a criar mais volume, tá. E ela começa a realmente ficar com aspecto saudável. Mas vamos lembrar aí que não basta você colocar uma pedra verde lá. É um orgonite que tem cristais, tem metais, tem os materiais que dão a frequência ideal ali, tá bom? Vamos falar mais uma vez aqui, ó. @Instituto Horus, se você quiser conversar com ele pelo podcast, pelo Instagram, no zap 11 98238 2080.
80. Rapaz, que pena, né? Que o nosso tempo aqui voa na velocidade da luz. Paulo, quero agradecer demais você, mas quero agradecer também... Tô vendo um negócio aqui, parece uma injeção. Por que é esse tubinho aí? Esse aqui? É. Pardini, esse daqui eu trouxe até para dar de presente. Esse aqui é um subproduto da energia orgânica. Foi feita a imagem disso aí, produção? Foi feita a imagem da canetinha? Coloca aí. Não, esse aqui acho que elas não chegaram, não fizeram. Não, mas então vamos mostrar aqui. Deixa eu mostrar aqui mais perto da câmera. Perfeito. Ó, para vocês verem aqui, pronto, aqui, ó. Aqui, ó. Eu vou interromper aqui a cara do Paulo aqui para você ver aqui, ó. Olha lá. Pode fechar no Paulo depois. Aí, olha aqui como é que é, gente. E aqui tem, olha, parece um desodorante, tem uma válvula. Ele é um mini borrifador. Isso daí é um composto com mais de 30 ervas e grãos que é preparado lá no Instituto. São 6 meses de preparação. Que cheirinho bom, rapaz. Isso aí tem uma mistura grande de ervas, né? E ela usa a tintura dessas ervas, porque assim, isso aí fica 5 meses no álcool 70 tomando sol e chuva. Nos vidrões grandes, com normalmente uma peça de orgonite em cima e outra embaixo, fechando um circuito de purificação. E aí o que ela faz? Ela limpa o nosso campo, ela amplifica o campo, então ela dá uma sensação de tranquilidade. Dá mesmo, rapaz. É um frescor, um cheiro tão bom isso aqui. E aí Que nome você dá para essa peça? Olha, na verdade esse daí é o... Orgonite líquido? Não, essa aqui é a minha canetinha, é o meu spray líquido. É o meu spray em caneta, que eu chamo só de spray. Tá, então, se a pessoa quiser isso daqui, ela pede como spray, então? Pede como spray. Eu tenho na versão vidro, eu tenho na versão refil, em plástico, e eu tenho na versão canetinha. Olha, spray paulínico. Muito legal. E esse aqui é para mim, então? Esse é seu. E eu já borrifei aqui, que no ambiente, quer dizer, já ajudou a desinfetar o ambiente. Eu posso usar em mim também, porque é cheirosíssimo. Sim. Gente. E prático, que nem a canetinha, tem uma alça aqui, ó. Que bacana isso, cara. Muito obrigado, Paulo. Sensacional, mas obrigado especialmente pela tua presença, pela sua presença, que é para você que a gente faz tudo isso, corre atrás de... Tem gente que acha ruim, vai fazer merchandising, eu não sigo mais. Gente, é altíssima a nossa despesa aqui, tá bom? Como de todos que fazem podcast, para a gente preparar, trazer um convidado, se preparar, material que tem que ter em casa de pesquisa. Tem uma equipe aqui de 10 pessoas que trabalham para o podcast, não é fácil. Então, eu tenho que conseguir, inclusive, se você quiser colaborar, fala comigo, no meu próprio Instagram, @OscarPardini10, e a gente passa as informações para você, mas o principal é a tua presença, que é a energia que nos move, tá bom? Beijo no coração pelo lado de dentro, a gente volta na próxima quarta-feira, no mesmo horário. Obrigado, Paulo. Pardini, eu que agradeço. Muito reconhecimento, muito progresso e prosperidade para o seu trabalho. Para todos nós. Tá bom? E é com essa tua energia boa que a gente volta então na próxima quarta. Até lá. Não perca, portanto. Beijo.